Ana. Alô, ouvintes da Rádio Desk FM, estamos no ar com o programa Educação Sexual em Debate, ao vivo. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890 ou pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nesta página você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir outros programas que já foram ao ar. Você pode também interagir conosco pelo WhatsApp, código de área 48 9960 02 242. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 às 12 horas. Contamos com sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Fernanda Beatriz e as convidadas do programa de hoje são as atrizes Meire Silva e Ana Araújo, da Companhia de Teatro em Companhia de Mulheres, Coletivo de Pesquisa Teatral Feminista. Bom dia mais uma vez, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez com um tema bastante interessante. Cumprimentando nossas convidadas, a Ana. Bom dia. Oi, convidando Meire, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Mais uma vez a Marcinha aqui conosco, tudo bem, Marcinha? Tudo bem, Fernanda, bom dia, ouvintes, e agradecendo já a participação de vocês duas, da Meire e da Ana. Vamos começar a nossa conversa conhecendo um pouco de cada uma de vocês, né? A gente está com a Ana hoje e a Meire. Qual é a formação de vocês? A minha formação no teatro começa ainda na adolescência, então o teatro fez parte da minha trajetória como pessoa, né, assim. E aí eu fiz uma formação específica como atriz em Belo Horizonte, muitos anos atrás, e me formei em letras também. Então hoje eu trabalho especificamente com a questão da dramaturgia, é como eu entro em Companhia de Mulheres. Bem, a minha formação no teatro também começou na adolescência, ainda na escola, experiência com teatro. Isso foi se tornando um gosto na vida até se tornar profissão. Eu fiz a minha graduação aqui na UDESC, fiz o meu mestrado aqui na UDESC também, onde a minha pesquisa já estava tanto na graduação quanto no mestrado, já foi direcionada ao teatro feminista, a ética, a estética e a poética do teatro feminista. Hoje eu atuo na educação, no teatro, então não só eu, mas as outras duas participantes também da integração, a Drica Santos e a Priscila Mesquita. Nós somos educadoras, pesquisadoras e atrizes, né? Então essa é a nossa formação. O grupo de vocês se chama Em Companhia de Mulheres, Coletivo de Pesquisa Teatral Feminista, certo? Quando é que ele surgiu? Quanto tempo vocês têm de estrada? E quantas atrizes estão envolvidas nele? E são somente mulheres? Então, uma pergunta por vez, assim, vou responder. Primeiro, esse grupo surge em 2010, dentro de um laboratório de pesquisa prático, organizado pela professora Brígida Miranda, aqui da UDESC, uma das pessoas responsáveis por trazer o teatro feminista aqui para a ilha e nos estimular a estarem nessa pesquisa. Ela era orientadora minha e da Priscila, e nós começamos com um laboratório prático, né, sobre teatro feminista. Esse laboratório está registrado na dissertação de pesquisa da Priscila Mesquita, onde nós começamos um trabalho que se chama Jardim de Joana. Depois disso a gente continua, o laboratório acabou e eu e a Priscila continuamos seguindo com o trabalho, com a pesquisa, e a gente teve o desejo de montar um trabalho que se chama Boneca de Pano, que é o segundo trabalho da companhia. E aí quando nós convidamos a Drica Santos para compor o nosso elenco,
né? E aí, como proposta do coletivo era crescer, hoje nós temos então as 3 atrizes, a Drica, a Priscila e eu, a Ana Araújo na dramaturgia. Nós não trabalhamos só com mulheres, porque nós acreditamos que o feminismo é uma luta de todos pela questão de igualitária. Então, homens também são muito bem-vindos. A gente não perpetua o sexismo. Tem homens que trabalham com a gente. O Thiago Marques está trabalhando com a gente na cenografia. A gente tem a composição sonora de 2 homens também, que é o Rafael Galci e o Marcelo Portela. Então, na verdade, é um espaço aberto para as pessoas que estejam afim de discutir e pesquisar sobre a questão do feminismo. A gente não é só mulheres dentro do coletivo, a gente tem convidados homens também. Justamente, uma das nossas preocupações é não perpetuar o sexismo, né? Certo. Quais as temáticas que o grupo já abordou nos trabalhos de vocês, nas peças? Como é que começou a história do grupo, assim, voltado para a temática mesmo? Então, isso parte primeiro do interesse pessoal de cada uma das atrizes, né? Onde nós, como mulheres, como educadoras e como pesquisadoras, vamos nos colocar em relação à nossa questão do sexismo, né? Então, a gente vai já começar nossas pesquisas aí, cada uma principalmente partindo dessa pessoalidade, e aí a gente vê que o pessoal é político, né? Ele não acontece dentro de casa, mas ele acontece na sociedade. Então, a gente parte dessas premissas, e a agenda feminista é onde a gente tenta buscar estímulos para a gente poder estar fazendo nossos processos de criação, né? Então, a gente trabalha com alguns temas da agenda, né? O primeiro espetáculo de Joana, a gente trabalhou com a questão da temática dos casamentos homoafetivos, questionando essa questão heteronormativa, né, e todas essas dificuldades. Isso até mesmo antes do casamento homossexual ser legitimado dentro do nosso país, né? Certo. Outras temáticas? As temáticas a gente trabalha, por exemplo, no Boneca de Pano. O Boneca de Pano foi sobre o quê? O Boneca de Pano é um trabalho que é uma intersecção entre a agenda feminista e as relações pessoais das atrizes. A gente se questiona sobre a questão do aborto, sobre a questão das relações heteronormativas, sobre a questão dessas relações de poder, homem e mulheres. A gente vai questionar também o sexismo. Então, são alguns dos temas que permeiam essa abordagem desse espetáculo, né? Onde a gente faz um levantamento de questões e a gente trabalha com dados reais também, né? Sobre a questão do estupro, do aborto, não numa forma de que a gente traga isso para um questionamento. E uma das preocupações que nós tivemos nesse trabalho foi que a gente não ficasse trabalhando sobre o peso que isso existe na sociedade, mas que a gente pudesse dar uma brincada dentro dessas temáticas para se tornar uma forma, tipo, isso acontece comigo, acontece com você, justamente questionando esse pessoal que é político, né, que é universal. Então, esses posicionamentos. Que não é neutro, né? Não. Uhum. Então, esse trabalho de vocês aí, que vem sendo muito compartilhado nas mídias sociais, nas redes sociais, enfim, que é a peça Exatamente Elas, né? Isso. Fala um pouquinho sobre como é que como é que os alunos, o público de vocês recebe essas temáticas, como é que sobre o que é a peça, quais são as personagens? Tá, o Exatamente Elas vai acompanhar uma trajetória de encontros entre várias cientistas da história das ciências, né? Várias mulheres da história das ciências. Sim. E a peça foi pensada dentro de um projeto que tinha como primeiro objetivo, inicialmente, um diálogo com a educação, com os estudantes, especialmente os estudantes de ensino médio, que estão pensando em escolher as carreiras, escolher os caminhos deles. E uma das questões que é observada dentro da ciência é ainda a dificuldade que as mulheres enfrentam para encontrar seu espaço, abrir esse espaço dentro das ciências exatas. Então, o espetáculo tinha como objetivo ampliar um pouco esse espaço, abrir espaço para essa discussão, né? E aí a gente traz, então, a questão histórica de
algumas mulheres, a gente fez uma escolha, né? São muitas, embora a gente cotidianamente conheça o nome de poucas mulheres, o espetáculo começa com uma pergunta, que é: quais as mulheres cientistas que vocês conhecem? E, em geral, a resposta do público traz poucas. Uma, duas. São muitas, mas são invisibilizadas, né? Exatamente. Mas são muitas. Então, um grande desafio na hora de compor foi escolher. A gente escolheu... São 10, 12, Isso. por aí. Só acrescentando uma coisa que eu acho importante, esse trabalho ele nasceu através de um edital, porque a Carlos Chagas fez uma pesquisa e viu que as meninas secundaristas, elas não estavam fazendo muita opção pela área das exatas, porque a área das exatas estava colocada como uma área masculina e elas não têm referência, né? Quem a gente sabe é o Einstein, o Thomas Edison, enfim, alguns homens, né, que tomam esse lugar na história. E a gente pensando, aí eles lançam um edital que chama Elas nas Exatas, justamente para estimular essas meninas. Então não é um edital específico de arte, de teatro, era um edital aberto para projetos que estimulassem as meninas a entenderem essa área e se estimularem por essas áreas. E aí foi quando a Companhia de Mulheres teve a ideia de criar um espetáculo chamado Performance Aula, contando a história dessas mulheres. Quem são essas mulheres? Justamente para que as meninas tenham referências de mulheres que atuam nesses lugares, né? Mesmo com tantos percalços, mas que elas se sentissem estimuladas também a pensarem na área das exatas. Para nós também foi uma grande descoberta o projeto, porque se a gente vê dentro dos livros didáticos, as mulheres não estão dentro dos livros didáticos. Verdade. Os professores também não têm como dar conta de todas essas coisas, então a gente viu ali uma lacuna, né? E o espetáculo vem justamente para tentar sanar um pouco essa lacuna e trazer estímulos e conhecimento, por isso que a gente chama de uma performance aula. E outra coisa que eu acho bem importante a gente pontuar, que tem o Elas, que é o Fundo de Investimento Social, né, que é um fundo que realmente se preocupa com ações feministas no Brasil, de norte a sul, e eles atuam com apoio a esses projetos. Então, é muito importante a gente ter isso claro, porque quando a gente assume esse posicionamento político de ser um teatro feminista, a gente se esbarra com muitos preconceitos, né? Colocado o feminismo como démodé. Uma outra coisa que a gente também pode pontuar é que a própria história do feminismo não é contada em nenhum lugar. Isso vai atrás de uma busca pessoal. Então a gente tem isso como estímulo também para poder dizer: não, a gente tem um lugar aqui para a gente poder atuar, para a gente poder trazer esses questionamentos, para a gente refletir sobre eles juntos em busca de uma sociedade mais igualitária. Né? E nesse sentido, o Fundo Elas traz bastante incentivo para todos nós, assim. Que bom que existe, né? Muito bom que existe, que eles continuem perpetuando e conseguindo apoios para poder estarem dando acesso para o desenvolvimento de ações, né, em relação ao feminismo no Brasil. E quem são essas 12 personagens? Podemos entrar numa aí que a gente talvez não conheça? Se tem uma história interessante. Bom, as histórias são todas interessantes, né? É difícil escolher uma. Porque foi difícil escolher essas 12? Foi bastante difícil escolher essas 12, porque ficam várias outras de fora que a gente queria trazer também, né? Mas tinha que dar conta de um determinado tempo dentro do espetáculo, né? Senão ia ficar 24 horas de espetáculo, aí não dava. E aprofundar um pouco em cada uma delas, né? Então, o espetáculo é um percurso e a plateia vai tendo a possibilidade de conviver um pouquinho com aquelas figuras que são reconstruídas ali, né? A ideia são encontros entre cientistas, às vezes de tempos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, o espetáculo começa com cientistas contemporâneas trazendo público, e aí depois eles vão encontrar cientistas da história, do passado. O primeiro encontro se dá entre Pássia, que é uma cientista do século IV, que antes de Galileu já estava fazendo essas pesquisas de que a Terra gira em torno do Sol. Antes de Galileu. Antes de Galileu, antes de Copérnico. Exatamente.
e que teve grande parte dessa pesquisa perdida, né? A gente tem poucos elementos porque grande parte foi destruída. E aí a gente fica com uma outra imagem de que esse conhecimento, na verdade, só teria surgido depois, mas ele já estava lá presente. E ela encontra no espetáculo com uma outra cientista do ano 1000, que é a Hildegard de Bingen, que é uma cientista que estudou dentro de um convento e ela faz um trabalho com as plantas medicinais. Ela é a referência da enfermagem, né? É uma das principais referências da enfermagem. Existe Como é que é o nome dela? livro, Hildegard von Bingen, ou Hildegard de Bingen, em português. Bingen é uma cidade na Alemanha, né? Então, normalmente, se cita ela por esse lugar. E ela foi uma cientista que trabalhou com as ervas medicinais, com a poesia, com a música, em curas de doenças, né? E ela conseguiu abrir dentro de um convento um hospital. E ela conseguiu isso porque ela estava dentro de um convento. Porque se ela estivesse fora do convento, ela teria sido considerada bruxa. Então, né, a gente assistiu um filme que chama Vision, que é um filme que conta a história da Hildegard, e ali a gente vê o quanto ela foi questionada, né, dentro dos poderes da Igreja Católica, sobre se ela seria ou não uma bruxa. Mas como ela ficou a vida toda dentro de um convento, desde os 10 anos, eles não podiam dizer que ela era uma bruxa. Ela salvou por isso. Ela foi salva por isso, e aí por isso ela pôde desenvolver as pesquisas dela. E até hoje, ela é uma grande referência na fitoterapia. A gente ainda tem o livro dela ainda existe, é acessível, e é muito interessante quando a gente folheia ver que grande parte das ervas medicinais que estão lá ainda são as que a gente usa, muitas delas que a ciência reconhece. E justamente para fazer um link com a própria Hildegard sobre a questão da fitoterapia, a gente tem uma presença de uma benzedeira, né? Que são conhecimentos de tradição oral, que vai passado de geração em geração, justamente para dialogar com a Hildegard. E é uma benzedeira contemporânea, né? Então, das muitas que a gente encontra na nossa ilha, né? Das muitas que a gente encontra. Não é porque é o senso comum que não deixa de ser ciência, porque é uma coisa passada de muito tempo, né? E comprovada, por exemplo, pela fitoterapia, que é uma ciência, né? De fato. Mais alguma personagem que a gente podia falar? Sim, que é interessante? Eu queria falar um pouco das cientistas brasileiras contemporâneas que aparecem na peça. A gente escolheu cientistas do mundo inteiro. E aí, na hora de escolher as brasileiras, a gente pensou, bom, já que vamos falar do que está perto de nós, vamos falar do que está perto de nós temporalmente também, né? Quem são as cientistas brasileiras que estão trabalhando hoje na área das exatas? E aí de novo, a gente teve um desafio de escolher poucas dentre um conjunto grande e importante de cientistas brasileiras. E escolhemos duas que têm pesquisas relacionadas ao que a gente estava discutindo. Então, o espetáculo traz a pesquisadora Catemari Rosa, que é professora na Universidade Federal de Campina Grande, da área da física, e traz a Sônia Guimarães, que é a primeira mulher negra PhD em física no Brasil. Hoje ela é uma professora no ITA, né? Então, ela é uma grande referência para a gente pensar para essas meninas que também estão atuando. Ambas, né, tanto a Catemari Rosa quanto a Sônia, elas também trabalham com a questão do feminismo e com a questão também dos negros nas áreas das ciências. Então, elas também trabalham com as ações afirmativas, justamente para reforçar e trazer esses estímulos para as meninas em gerais, né? Pessoal, como é que está o incentivo à arte no nosso município? Vocês têm algum patrocínio? Vocês entraram num edital falado ali pelo Unibanco, o Instituto Elas, né? E o Carlos Chagas. A Carlos Chagas também, especificamente para incentivo para as meninas entrar nas exatas, né? Mas assim, especificamente para a arte, assim, existe? Como é que tá? Bem, se a gente pensar na questão municipal, a gente está bem defasado em relação à questão de editais, né? Uma limitação muito grande, tanto do município quanto do estado, a gente não tem esse apoio. E a partir do momento que a gente toma esse posicionamento político de ser feminista e assumir esse posicionamento,
mais uma vez a gente se esbarra em questões muito problemáticas. Então, todos os apoios que a gente teve até então foi de fundos que têm a mulher como foco para ser garantido o nosso trabalho. E, além disso, o investimento das próprias atrizes em relação a isso. Né? Semana passada a gente teve, o mês de março, a gente teve um apoio do SESC, o SESC Prainha, abriu espaço para que a gente pudesse apresentar o Boneca de Pano no início de março, e agora o Exatamente Elas, né? Mas realmente é um lugar bem complexo. Se já é complexo a gente pensar em arte no nosso país, a partir do momento que a gente toma um posicionamento político, eu acho que isso faz com que a gente enfrente algumas dificuldades maiores. Mas o que importa é a gente, assim, né? O que nos estimula é continuar acreditando no que a gente faz, né? Mas a gente é insistente, né, Massinha? A gente vai fazer 10 anos de rádio aqui, de programa. O nosso grupo também tem bastante tempo e a gente é insistente. A gente já estamos nesses 9 anos fechando os 300 programas que já foram ao ar, toda discutindo essas temáticas. A gente está aqui. Né? Com as reprises às 23h30 da quarta, né? Temos lutando agora, temos o nosso Facebook para ajudar, tá divulgando. Então, assim, a gente sabe que é um trabalho difícil. Falando sobre essas mulheres, né? Me recordei, eu tenho uma tia-avó, 1920, que colocou que ela queria fazer engenharia, né? Então, imagina, naquela época, então ela se mudou para o Rio, a minha avó comprou a briga, né? Para ela ir fazer, e eu vejo assim, foi em 1920, quase 100 anos, e hoje em dia ainda a gente encontra muito preconceito quando as mulheres querem, né, assumir. Assim, faz parte do meu convívio, pessoas da área das exatas, da Federal, no curso de engenharias, eles fazem, que eles chamam de piada, né, eu chamo de falas preconceituosas em relação às mulheres que estão nessa área. Então, eu digo que lá, buscando lá da minha tia-avó, de 1920, ainda o discurso ainda vem reproduzido hoje, em 2017, né, então é uma luta muito grande, assim, das mulheres. Na verdade, existem vários comportamentos patriarcais sendo perpetuados, né? Então, eu acho que a gente ainda tem uma luta com a proposta da educação. Então, quando a Em Companhia de Mulheres assume esse posicionamento no teatro, e sendo educadoras e pesquisadoras, é justamente para a gente fazer questionamentos em relação a isso, né? Em 2014, nós tivemos a oportunidade, na verdade, em 2012, 2013, 2014, e 2015, nós participamos da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, e justamente nesses lugares a gente teve uma oportunidade de fazer um projeto com estudantes, secundaristas também, e a gente viu dentro do próprio depoimento dos estudantes como existiam coisas muito sutis, dada como normal, e quando eles veem esse questionamento, eles falam, isso não pode ser normal. Né? Então, às vezes, são sutilezas que quando a gente desperta o olhar e uma reflexão, a gente está ajudando essas pessoas a também pensarem qual é o comportamento que elas estão tendo. Né? Então, a gente está numa luta realmente muito grande, e eu acredito que através da educação, através da arte, através de ações sociais, a gente possa, aos pouquinhos, estar, assim, começando a trazer algumas transformações. Isso que a Fernanda perguntou, a questão das pessoas que fazem parte, né? Você trazer pessoas do sexo masculino que estão ali, vem bem contra a nossa proposta do EduSex, né? Que nós também não dividimos, nós trabalhamos como sujeitos ali, e a nossa vertente, nós pensamos aí esse processo de educação sexual numa vertente emancipatória, realmente, assim, nós não temos, queremos os direitos, todos têm os seus direitos, né? E sejam eles respeitados, independente homem ou mulher. Uma das questões que a gente trabalha também é a questão do empoderamento, né? Porque dentro da própria história do teatro, as mulheres no teatro também foram muito subjugadas, existe uma invisibilidade das mulheres também. Então, se a gente pergunta quem são os pais do teatro, a gente tem um monte de nomes. E se a gente pergunta quem são as mães do teatro, né?
São poucas pessoas que sabem quem são essas mães, mas elas existem. Então existe uma história que é invisibilizada e que aos pouquinhos, né, a gente vem trazendo à luz. Cada vez eu acho que cresce mais essa questão, esse questionamento desse teatro feminista, o feminismo dentro do teatro. E elas existem desde a Grécia. E elas existem, acredito eu. Né, na Grécia elas eram super proibidas, mas elas estavam dentro de algumas dramaturgia, né? Então a gente tem Tenho certeza que dentro de algum trabalho de arte, em alguma ajuda de cenário, de pintura, elas estavam lá. Elas aparecem dentro de alguns lugares dentro da dramaturgia. A gente tem a Antígona, por exemplo, a gente tem Medeia, que são mulheres incríveis, né, que vão ser protagonistas dos textos. E normalmente, se a gente pensa historicamente, as mulheres não tinham esse papel de protagonista. A gente está aqui com a Meire e com a Ana, que são da companhia de teatro em Companhia de Mulheres, né? E, então, meninas, vamos passar as dicas da semana, algum livro. Eu quero também, se vocês vão estar em algum lugar, como é que faz para contratar, vou dizer a palavra contratar vocês, não sei como é que funciona isso. Vamos falar um pouquinho. Você quer falar um pouquinho dos contatos, como funcionam? Pode. Tá. Então, o grupo tem uma página no Facebook, que é a página Em Companhia de Mulheres, e uma página no Blogspot, que é emcompanhiademulheres.blogspot.com.br. Por esses 2 canais é possível entrar em contato com o grupo. E em relação a dicas, acho que dentro desse processo de pesquisa a gente entrou em contato com algumas coisas bastante interessantes que a gente pode deixar como materiais também, né? Como dicas. Vamos lá. Um deles é um vídeo da Sônia Guimarães, ele é disponível online, fácil de encontrar, que se chama Educação é a Única Solução, em que ela vai discutir um pouco da questão das mulheres na educação superior e na pesquisa. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Uma outra dica que a gente traz no audiovisual é o filme sobre a Anísia da Silveira. Lembrando da Anísia da Silveira, que ela foi colocada dentro da reportagem do DC, só que a gente não trouxe a Anísia da Silveira para dentro do espetáculo, justamente porque ela já estava sendo homenageada dentro de um filme, né, no cinema, belíssimo. Então, por isso a gente fez a opção de não trazer ela para o espetáculo. Mas é uma grande estudiosa na luta antimanicomial, né? No modo de tratar a doença mental. Sim, não, ela é referência. A gente só não trouxe ela por uma questão de tempo e porque ela também já estava no cinema. Mas é incrível o trabalho que ela desenvolve. Exatamente, já estava sendo homenageada no mesmo momento. E essas pesquisadoras, várias delas têm textos e falas delas que a gente encontra na internet, né? Então, a pesquisadora Sônia Guimarães, a Catemari Rosa, a Márcia Barbosa, mas também as mais antigas. Ada Lovelace, a gente pode encontrar textos escritos por ela. Hildegard Bingen, a gente encontra o livro dela. Então, é interessante buscar também por esses nomes. Essas pessoas a Françoise Barré também, que foi a cientista que conseguiu localizar e descrever o vírus do HIV. Tem várias palestras dela falando sobre isso no YouTube, de fácil acesso. Isso. A Mae Jemison, que é uma das pesquisadoras que aparece, tem algumas falas bem interessantes sobre arte e ciência. Meninas, a gente é pouco tempo, né? A gente tem um papo bom aqui, né? É gostoso ficar aqui. A gente agradece as dicas, tá? Agradece imensamente vocês duas pela disposição e disponibilidade, pelo trabalho que vocês fazem, né? Pela insistência que vocês têm, parabenizando mesmo o trabalho de vocês, o grupo inteiro, leva o nosso carinho para o grupo, né? Precisando da gente, a gente está por aqui. Gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio UDESC 100.1 FM, Florianópolis.